partir de onde ela disparou. Então vamos lá. Bom, agora sim ficou mais claro que eu não estava enxergando que quando você tem o domínio, e olha que eu já vi essa imagem umas 30 mil vezes desde a faculdade. Mas eu nunca vi uma explicação como essa, desses domínios de deformação, como essa que eu faço, Sim. da maneira que eu faço. E daí você consegue visualizar melhor. Aí depois eu entendi o porquê que eu tenho que considerar isso, por que eu tenho que considerar aquilo. E meio que, vou colocar assim, travar ali. Se você está no domínio tal, você tem que travar o EC, né? Que o concreto ele já está ali. Tá, ó, aí você consegue achar na onde está o aço. Se o aço ele não. Aí, se o aço está abaixo do 2,07 por C50, você não tem como estar em outro domínio senão no domínio 4. E aí você começa. Isso abre muito a mente. Porque daí. Essas. Como é que fala? Essas interações físicas, como a minha base, infelizmente, a minha base de teoria das estruturas, mecânica dos sólidos, tudo, estática, é deficiente. Eu acredito, muito por culpa minha, de ter só ficado na sala de aula e não ter corrido mais atrás. Como é deficiente isso aí, então eu não consegui enxergar tão fácil. Só que hoje, com essa explicação que o senhor deu aí, se eu chego na obra e o cara fala, não, eu tô acostumado a fazer uma viga de tanto por tanto e botar aço tal, porque pedreiro normalmente fala assim, né? E aí, não é difícil eu pegar ali um papel, um lápis e rabiscar e falar assim, tá, meu amigo, mas ó, uma laje de tantas toneladas, você está trabalhando aqui, vai dar problema. Tudo bem, ele não vai entender a parte técnica, mas ele consegue ver que eu tenho domínio para falar assim, que isso dá problema. Isso vai dar fissura, isso vai dar não sei o quê. Ou você está trabalhando mais com concreto do que com aço, não tá certo. Mas acredite, bom, se conversar isso com o pedreiro, ele talvez não Não, vai entender, mas você vai ver que você vai conversar isso com muitos engenheiros e eles também não vão entender. eles também não vão entender. Mas só que quando eu tenho essa confiança do que eu tô falando, Sim, o cara pode falar assim, mas o problema é não tem, seu. Eu tenho totalmente exatamente, confiança no que eu tô falando. Eu sei o que eu tô falando. exatamente. E se eu falar pro cliente, beleza, você quer deixar sua casa cair, trincar, tudo. Porque daí eu não tô falando assim eu não tô querendo botar terror do nada, não é terror do nada, eu tô falando com propriedade. Entendeu? E Exatamente. eu acho isso bem importante, a gente ter propriedade ali na obra e não ficar dependendo de equações assim mirabolantes. Eu sei que são deduções, tudo mais, mas às vezes uma questão prática ali a área de concreto é essa, a área de aço tem que ser equivalente. Você já tem uma noção. Não quer dizer que você está calculando a viga toda na mão, mas você já tem uma noção, né? Não, Mais você sabe, precisa. você consegue enxergar o que verdadeiramente está acontecendo e não vai ficar no achismo, né? E com Isso certeza. traz uma segurança para você, né? Traz mesmo. Vocês dois, na verdade, né? Então, bom dia, Camila. Então, assim, isso traz uma segurança para a gente, né? Você falar, exatamente, falar com propriedade, até mesmo engenheiros mais antigos que às vezes são meio arrogantes, né? Sim. Consegue às vezes até desbancar o cara, porque às vezes o cara é arrogante só porque ele é velho, não é porque ele sabe, não. Sim. Eu percebo muito isso. É. Bom, muito bem. Vamos continuar aqui. Ó, nós paramos aqui ontem, né, na aula de ontem, calculamos a tensão na armadura comprimida. Antes de continuar, eu tinha comentado sobre a deformação do concreto, né? Que é essa deformação aqui, ó. Tá certo? É a mesma. O que vai mudar aqui? Vai mudar o X, posição da linha neutra, tá? Isso aqui que vai mudar. Então a gente vai recalcular, vou copiar isso aqui de novo, lá para baixo. Que aí nós vamos observar que isso daqui vai, como o X aumentou um pouquinho, essa deformação também vai aumentar um pouquinho, porque aí aumentou a área, aumenta
diminui a tensão, né? Ou dilui essa tensão, apesar que a força não é mais a mesma. Tem esse detalhe. Eu não posso comparar a hipótese 1 com a hipótese 2, porque os parâmetros mudaram. Então, eu vou substituir aqui esses valores e esse aqui vai mudar, certo? O x é, cadê? 10,675. Eu não sei se eu tenho isso aqui calculado. Tenho. Vai dar 3,11 por mil. Ele aumentou por conta da linha neutra, mas não foi só por isso. A força resultante também de compressão mudou, né? Ela também ela vai mudar. Ela muda porque antes a gente considerava um auxílio, né, da armadura comprimida, agora não existe mais esse auxílio, ele tem que compensar, né? Seria. Que a armadura não está realmente trabalhando, né? Então, quando eu considero que a armadura... Porque assim, eu tenho uma área de aço que eu digo que é na região comprimida. Mas será que ela está trabalhando como armadura de compressão? Para ela estar trabalhando como armadura de compressão, ela precisa escoar. Tá certo? Que é a primeira hipótese. Primeira hipótese. Se ela não escoa, essa viga está trabalhando como armadura simples. Então, o concreto está resistindo todos os esforços, e não concreto mais aço somente. Né? Porque a deformação dela aqui, ó, é muito pequena em relação à deformação limite do aço, né? Que é 2,07. Então, aqui a deformação. Concreto. 3,11 por mil. Bom, agora a gente pode passar e calcular, uma vez que eu já tenho a posição da linha neutra definida, né? 10,675. Eu já consigo agora calcular o momento resistente da seção. Só que, ainda que essa armadura não esteja escoando, né, nós fizemos essa análise levando essa armadura em conta. Então, eu vou ter que calcular esses momentos também por essas parcelas. Tá certo? Então, nós teremos, né, aqui agora, momento resistente. Ou, então tem uma parcela de compressão do concreto, que é o RCD vezes o braço de alavanca, D menos 0,4 de X, que é o 0,68, né? B, X, FCD, D menos 0,4 de X. Bom, substituindo aqui os valores, 0,68, o B, 20, o X, 10,675, vezes o FCD, 2,5, o D, 45, 0,4 vezes 10,675.
Isso vai dar um momento. A parcela do momento, né, de compressão no concreto. A parcela vai dar 320,25 aí. Né? Oi? Ah, tá. Não, é que você ia fazer. Você vai fazer total, né? Já colocar o valor aqui. Eu ia aqui. colocar o RCD que tá 320,25. Mas tudo bem. Uhum. Ah, tá. RCD depois vezes esse, né? Mas só para ter uma visão assim, mas tranquilo. Tem problema. A gente pode fazer. Tá? Calcular essa parte aqui, quanto que você falou que deu? 320,25. Tá. Vezes. Aqui vai dar quanto? 40,73. 63? Isso. Tá. Quanto que dá aqui o total? Deixa eu ver. 5 menos 40,73. Aí dá 13,011. 13,011. Deixa eu só confirmar aqui uma coisa. Tava batendo com o resultado que você tá passando? Mas deixa eu verificar também, porque... 45 menos. É isso mesmo. Não. Dá 40,73. Compre lá, tá imperdível. A cada 3 produtos lá, você ganha o número da sorte. Eu acho que a primeira parte, eu estou multiplicando aqui, 0,68 vezes 20 vezes 10,675, está dando 362,95. Opa, então peraí. Tá, não tem problema, vamos dar uma conferida aí. É mesmo, 362,95. Eu acho que eu sei o que eu fiz aqui, peraí. Vamos lá, 62,25, né? 95. 95. Ok. Aí multiplicando, quanto que dá? Vezes 40,73 dá 14,782,95. Agora sim. Tá batendo. Não sei o que eu devo ter trocado aqui, mas tudo bem. Quilonewton vezes centímetro. Ok. A outra parcela, né, ainda que a armadura comprimida não esteja escoando, ela vai resistir a alguma coisa, né? Ela acaba contribuindo, uma vez que ela está lá na seção, né? Então, é a resultante de compressão na armadura vezes o braço de alavanca, que é D menos D', né? A resultante de força é a tensão na armadura vezes a área de aço, né? Que multiplica aqui o braço de alavanca. Substituindo, né, a tensão na armadura é essa que a gente calculou aqui, ó. 35,91. Não é o 43,48. 35, eu falei, 91. Vezes 45 menos 5. Professor, 35, eu perdi. 35,91 é a tensão? Ah, não, faltou, faltou tá. a Eu área. achei que você já tinha multiplicado, eu falei, não. Não, faltou a área aqui. Deixa eu escrever de novo. Aqui é o AS, linha. Agora sim. 45 menos 5.
Bom, aqui no meu cálculo deu 2.872,80. Certo? Não sei se vocês conferiram aí. Certo. Ok. Bom, e o momento solicitante, aqui, já estava esquecendo. E o momento solicitante na minha peça, na nossa viga aqui, ele vai ser a somatória dessas duas parcelas, tá? Eu não preciso calcular o MSD, ou seja, o momento da armadura tracionada. Por quê? Ele vai dar exatamente igual a somatória dessas duas. Sim. Para que tenha equilíbrio na seção. Tá certo? Então aqui é o MCD mais o MSD linha. 14.782 mais 2,80. Então aqui 17.655,75 quilonewton centímetro. Muito bem. Bom, esse é o valor do momento solicitante. Aí eu calculo o momento característico. Que é o solicitante eu divido pelo gama F, né? Um vírgula 4, 12.611,25 quilonewton vezes centímetro. Então, o momento característico, o momento resistente dessa seção é esse aqui. Bom, e aí fazendo aquelas análises, fazendo o cálculo inverso, né? Calcula o momento, do momento você calcula a carga, tira o peso próprio, você já tem o que é ações variáveis, e aí você consegue determinar qual é o carregamento máximo que você pode aplicar nessa viga, né? Seja através de um pavimento, enfim. Essas análises também, elas são bastante úteis, não necessariamente para um caso em que ocorra um problema estrutural, mas em casos em que, de repente, você precisa fazer um cliente ele queira, hoje eu tenho aqui uma carga prevista para, sei lá, 200 quilos por metro quadrado no piso, numa laje. Eu quero colocar aqui um estoque de, sei lá, papel, alguma coisa que vamos supor, eleve essa carga para 350. Essa viga suporta? Ela não suporta? Entendeu? Aí, na verdade, você vai fazendo todo o cálculo inverso. Você determina a sobrecarga na viga, né?
desse valor do momento, esse é o momento total, tá certo? Calcula o peso próprio, desse valor aqui você consegue extrair a carga total, extrai a carga devido ao peso próprio da viga. Você tem o que é sobrecarga, ações variáveis, aquilo que você pode usar como utilização. E aí mas isso não é a carga ainda, essa é a carga, a parcela das cargas variáveis sobre a viga. Aí como é que eu faço para saber quanto equivale isso, por exemplo, em carga distribuída numa laje? Então, aqui é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo fazer um pequeno fluxograma aqui. Tá? Então, você calcula o momento característico. Do momento característico, você consegue determinar, não é nem a carga P, é a carga P, que é a carga distribuída total sobre a viga. Você tem o vão, tá certo? Você tendo o vão, você calcula o P, tá? Bom, calculou o P, né, nós vamos ter duas parcelas. Peso próprio da viga e a carga e a sobrecarga, né? Só que isso aqui é carga distribuída sobre a viga. Por enquanto, não é o carregamento na laje, por exemplo. Tá certo? Vou fazer aqui do lado, ó. Vamos supor que a gente tenha um pavimento assim. Tá? A gente está calculando uma viga aqui. Deixa eu ver se tá. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Eu vou deixar isso aqui quadrado só para facilitar a explicação. 3, 4, 5, 5. Tá, vamos supor que isso aqui é uma laje. Se eu for fazer a divisão de área de influência de carregamento para cada uma das vigas, tá certo? Que seja uma laje apoiada em 4 vigas em cada uma das bordas. Então, a área de influência de cada uma das vigas, né, é essa daqui. Então, isso quer dizer o quê? Que tudo que está nesse triângulo de carregamento vai para a viga. Vai para essa viga, aqui vai para essa, aqui vai para essa e aqui vai para essa. A carga distribuída que eu tenho aqui. Tá certo? Tá? Então, essa carga distribuída, ela vai ser transferida para as vigas dessa forma, se ela for uma laje quadrada. Tá? Vou considerar apoiada, que fica exatamente da maneira que está aqui. Bom, muito bem. Essa carga Q, né? Isso aqui, carga distribuída na viga. E o que existe nessa carga distribuída da viga? Então, aqui tem a reação de apoio da laje sobre a viga. Certo? Então, essa carga distribuída aqui, claro, se você tiver alvenaria sobre essa parede, você tem que descontar a alvenaria também. Aí, o que sobrar é a carga distribuída, é a reação de apoio da laje. Tá? Se tiver parede sobre essa viga, eu tenho que descontar o peso próprio dessa parede também. Ok? Aí, o que sobrou é... vou até fazer diferente aqui. Certo? Então, tem essa carga aqui. Carga Q. Essa aqui eu subtraio, vai ficar essa,
Aqui fica por aqui mesmo, não preciso mexer em mais nada. Tá? Essa carga aqui, aí dá para fazer aqui alvenaria. Se sim, descontar peso próprio. Peso próprio, alvenaria. Se não tem, aí é reação das lajes, ou da laje, né? Pode ser DASP, você pode ter dos dois lados, tá certo? Você pode ter laje dos dois lados dessa viga, por exemplo. Ok? Então, se tem alvenaria sobre a viga, eu desconto o peso próprio da alvenaria. Aí, eu vou ter uma carga que, aí sim, ela passa a ser a reação das lajes. Tá dando para entender? Sim, tá sim. Ok. Tá? Então, assim, determinei o momento resistente. Do momento resistente eu tenho o vão, aí eu vou lá, meço, né? Aqui nós estamos considerando que seja um problema existente. Né? Estou partindo de algo que já foi construído e estou fazendo análise inversa. Calculo a carga P, subtraio a carga permanente da viga, sobra as ações variáveis. Se tiver alvenaria, desconta a alvenaria. Não tem alvenaria, essa carga aqui é a reação das lajes. Tá certo? Bom, muito bem. Então, aí vem aqui novamente. Como é que eu posso chamar isso aqui? Vamos chamar isso aqui, ó, Q total. Tá certo? Ações variáveis totais. Se tiver alvenaria, eu vou descontar a alvenaria e aí eu vou ter a minha sobrecarga. Tá certo? Que será a reação das lajes. Bom, pela reação das lajes, você consegue fazer a conta inversa e determinar o carregamento. Tá certo? Calculo o carregamento. Que é o quê? Como é que eu calculo a reação de uma laje aqui, por exemplo? O que é a reação da laje, né? Eu tenho o carregamento nessa área, peso próprio da laje, tá? O que existe na reação da laje? Vou continuar daqui. Peraí, vou fazer diferente aqui para ver se fica mais claro, né? Vou tentar aqui. Certo? Ainda estou pensando como é que eu vou diferenciar isso aqui. Mas, na verdade, vai ser a mesma coisa. A diferença é que uma tem a alvenaria sem alvenaria, descontando a alvenaria, outro não. Essa é a diferença. Tá? Mas nos dois casos porque no fim, o que você está buscando é a carga que está na laje, né? Então, isso para chegar na sobrecarga que eu posso aplicar no piso. Para chegar na sobrecarga, né? Porque daí você tem que descontar peso próprio da laje, instalações permanentes na laje, por exemplo. Isso. Sei lá. Aí você tem que descontar o peso próprio da laje ainda. A gente vai chegar lá. Agora, como é que eu transformo a reação da laje em carga total, né? Então, por exemplo, numa laje
né, numa laje, o que acontece? Eu também tenho ações variáveis e permanentes, ok? Tem ações variáveis e permanentes. A reação da laje sobre a viga, né? A laje sobre a viga vai ser a área de influência, que é aquela área que todo o carregamento que tiver nesse triângulo vem para essa viga, né? É a área de influência vezes o carregamento total. Então aqui eu tenho 1 metro quadrado, né? Aqui nós temos a carga em si, que vai dar, sei lá, aqui é Q mais G, tá certo? O peso próprio da laje mais as ações variáveis sobre a laje, que seria a sobrecarga, né? Sobrecarga da laje, tá certo? Então aqui eu tenho a área de influência dessa região mais o carregamento, tá? Esse carregamento ele é distribuído por superfície também, né? Esse carregamento aqui ele é quilonewton por metro quadrado. Aqui também é quilonewton por metro quadrado. Então aqui vai ficar apenas quilonewton, certo? E como é que eu distribuo na viga? Eu divido pelo L da viga. Vou fazer. Então aqui você vai ter como resultado, uma carga concentrada. Então essa reação, né, ou melhor, a carga distribuída na viga é igual à reação da laje sobre a viga dividido pelo L, comprimento da viga. Aí você tem quilonewton por metro. Esse quilonewton por metro é essa carga aqui, que eu chamei ali de QV, né? Seria a reação das lajes sobre a viga. Tá certo? Então a gente vai fazer a conta inversa para saber qual é na verdade aqui não é a reação, né? Como é que eu determino a carga distribuída sobre a viga? Eu pego esse QV, multiplico pelo vão e divido pela área de influência. Tudo bem? Tudo certo. Aí você fazendo isso vai sobrar para você aquele que está entre parênteses, né? Para a gente achar. Exato. Eu multiplico o QV pelo vão, eu tenho R, a reação. Divido a reação pela área, aí eu tenho todo o carregamento. Aí a laje, é só você pegar que tipo de laje que é a espessura para saber o peso próprio. Aí você tem, pode ser laje maciça, pré-moldada, enfim, aí dependendo do tipo da laje, você tira o peso próprio, o resto é sobrecarga. Então você tem a reação da laje, né? Aí eu pego esse QV e multiplico pelo vão da viga. Certo? Multiplicando pelo vão da viga, nós temos a reação da laje sobre a viga. Certo? Dividindo. Aqui eu acho que eu posso fazer diferente, senão vai ficar muito grande isso aqui. Opa.
Aí, reação da laje sobre a viga vai ser QV vezes o L da viga, tá certo? Aí, a carga G mais Q sobre a laje é igual à reação da laje sobre a viga dividido pela área de influência. Feito isso, eu sei o que é peso próprio, aí sobra Q. Quem é esse Q? Sobrecarga de utilização na laje. Deu para entender? Aí vamos supor, aqui é o máximo que você pode aplicar para não comprometer a viga, tá? Isso trabalhando para valores característicos mesmo, certo? Sim, porque daí é o que você vai conseguir expressar melhor para falar, olha, aqui é tantos quilos de, sei lá, saco de cimento, né? No máximo, não pode passar disso. Aí você... Professor, mas ainda tem uma outra situação que tem que ser avaliada depois, que para mim, eu acho que ela é bem chatinha, porque chatinha no sentido assim, às vezes a viga está aguentando o estado limite último, mas o estado limite de serviço não permite. Exato. O estado limite de serviço, eu acho ele um pouquinho mais frágil, assim, no sentido de a viga aguenta, tá aguentando, mas a flecha não... Então, só que por que eu não posso ultrapassar o limite de serviço? Porque, por exemplo, se eu tenho deformações excessivas, o que é deformação excessiva? Não é que ela vai virar uma corda bamba, vai ter uma flecha de 30 centímetros. Não, não é isso. A gente tem que pensar o seguinte, o concreto não tem resistência à tração. Quando, por alguma razão, há uma deformação além do limite, a norma estabelece um limite por uma razão. Esse limite que a norma estabelece garante que as deformações na viga, ou na laje, ou no pilar, não provoquem grandes fissurações. Ah, sim, tá. Porque daí Não a é que ela vai fissuração da cair, patologia. ela não vai cair. Só que ela vai provocar grandes deformações. Essas deformações vão fissurar tranquilamente o concreto. Não precisa nem se preocupar. Deformou, vai trincar, vai fissurar, tá? Isso é certeza, não tem jeito. Só que o problema é o quanto ela fissurou. Só que se ela fissura muito, ela ultrapassa o limite de fissuração. E qual é a razão de você limitar a fissuração no concreto? A abertura de fissura proporciona que os agentes químicos da atmosfera penetrem na armadura. Se você está numa zona urbana, você tem o efeito da carbonatação por conta do monóxido de carbono, que está na atmosfera. Não tem como. Hoje em dia não tem como. Só se você estiver lá na roça, no meio do mato, numa floresta, no topo da montanha. Fora isso, você está no meio da cidade, toda construção está sob efeito dessa poluição do agente químico na atmosfera. Se você está no litoral, como por exemplo o teu caso aí, Roberto, você tem os dois casos. Porque você tem... Sim. Não, mas eu não estou no litoral, não, eu sou de Jacareí. Ali é que litoral. Eu sou do litoral, mas eu moro em Jacareí. Ah, você está morando em Jacareí? Eu moro, já faz muito tempo. Já. Eu achei que você estava morando em Caraguá. Não, cara. Caraguá o que eu falei para o senhor, eu vou viajar lá pro final de semana. Né? Eu viajo uma vez por mês para visitar minha mãe lá. Ah, tá. Eu não sei porque eu achei. É que todas as vezes a gente só falou sobre projetos de lá, né? Eu achei que
Estava morando lá. Ah, tá, tudo Porque bem. às vezes aparece para mim umas coisas lá. Mas eu sei, se eu não me engano, estava até dando uma olhada aqui. Eu acho que lá a fissuração limite é de 0,03 milímetros, né? 0,02. Ah, o 0,2, né? O 0,2. Então, porque lá você tem dois problemas. Você tem a carbonatação, porque por ser uma região, não é todo o litoral, mas eu estou falando um litoral numa zona urbana, né? Ali você tem um tráfego de veículos grande, né? Ele é mais intenso em determinadas épocas do ano, então você tem grande emissão de monóxido de carbono. E você tem o problema dos cloretos, que é o que o povo chama de maresia, né? Que estão na atmosfera devido à salinidade da água do mar. Então, se você tem uma fissuração excessiva numa viga, você está fragilizando ela, na verdade, no sentido de expor a ação desses agentes químicos. Não quer dizer que vai cair. Sim, mas a longo prazo vai ser severos danos aí, né? Aí a pessoa acha que não vai cair. Tudo bem, pode não cair. E ele ignora. Só que, por ignorância ou por opção, ele acaba expondo a estrutura a esses agentes, certo? Se fissurou, automaticamente já teve contato, não tem como, está na atmosfera, né? Se for na fachada, ainda é pior, né? Que choveu, ainda lava toda a fachada. Professor, assim, se a gente se depara com uma situação, a gente faz o cálculo, fez todo esse cálculo que a gente está fazendo aí depois chega no cálculo, porque daí como você já tem as cargas, aí você consegue fazer o processo comum para voltar lá para o estado limite de fissuração, né? Uhum. Aí eu já tenho as cargas, tudo. Aí deu, a abertura tá maior do que por exemplo, 0,2 tá com 0,3, 0,4. Uhum. Aí é permitido a gente entrar com uma intervenção, não para reforço estrutural nem nada, porque não precisa, não vai cair por essa questão, mas uma impermeabilização, uma capa assim resistente, um neoprene, sei lá, alguma coisa. Aí seria o caso ou não, a norma não permite esse tratamento para evitar que os agentes entrem? Não? Ah, tá. Não, você pode usar vários tipos de revestimento para tentar proteger ao máximo. Pode, não tem problema. Agora, isso é um pouco relativo, porque um prédio em Caraguá que eu fiz um serviço de recuperação tinha o concreto, tinha um reboco e ainda por cima tinha mais a pastilha cerâmica. E isso não impediu da armadura ser corroída. Entendeu? Entendi. Por quê? Naquele caso, esse prédio foi construído de frente para o mar. Você atravessou a avenida, você está na praia. Então, ou seja, durante a construção, a armadura ficou exposta. É isso que a gente precisa também perceber. Processo mas construtivo. revestir, sim, mas antes de você revestir, ela ficou exposta. Não tem jeito. Ah, mas é só armadura? Não. E o concreto? Também. O concreto foi preparado aonde? Ele não vem hermeticamente fechado. Ele vai ser preparado numa usina. Então, na usina, o que que tem, por exemplo, lá no litoral? Os materiais estão estocados. Areia, brita, a água. Pode ser, mas a água é tratada, tal, não sei o quê. Tá, tudo bem. Mas e a areia e a brita? Não chove nela? Ela não está exposta? Então, Sim. vento, maresia, ou seja, a areia está contaminada, a brita está contaminada. Aí você vai para uma obra onde a armadura já está contaminada. Isso não tem como evitar. Entendeu? Esse é o problema. Entendi. Aí seria o caso de buscar soluções. Por exemplo, eu quero fazer uma obra de qualidade, né, no litoral e eu sei de todos esses defeitos.
Então eu tenho que achar meios para poder suprir isso, sei lá, um tratamento no ferro, no aço, na obra, não sei, porque também tem que tomar cuidado com o tratamento, que ele não pode interferir nessa, como é que fala, nessa interação concreto-aço, né? Na verdade, assim, jeito de resolver tem. Certo. Só que é caro, né? Ajustar o FCK, aditivos. Manda produzir essa armadura fora, pinta ou galvaniza e aí leva para a obra. Aí não tem problema. Sim. Aí ela não vai. Vai dar tempo de você trabalhar com ela e ela ser protegida depois pelo Aí ela fica protegida, mesmo que o concreto venha contaminado, não vai agredir, porque está protegido, entendeu? Só que é caro. Sim. Ninguém vai fazer. Entendeu? Principalmente construtoras, né? Vai construir um prédio, vai fazer isso? Não vai. Ah, sim, o pessoal está atrás de custo baixo e lucro alto. Até porque é o seguinte, um problema desse, ele não vai surgir com 6 meses. Ele vai surgir depois de 15, 20 anos. Depois de 15, 20 anos, certo. Você não tem quem cobrar. O problema é seu. Aí você tem que resolver. Esse é o detalhe. Entendi. E o pior é que para corrigir a gente sabe que é mais caro do que... É caro, demorado, mas é isso. Que aí a conta é no bolso de outra pessoa, né? Esse que eu fiz. Exatamente. Semana passada eu fui para Ubatuba. Apareceram umas trincas nos pilares de um prédio. Aí fui lá, fui olhar, e aquela coisa, né? Um monte de gente dando palpite, porque não sei o quê, porque foi quando construíram o prédio do lado, a estaca, na hora de bater estaca, o prédio trincou e não sei o quê. E eu falei, e as casas do vizinho, trincaram também? Não. Falei, bom, se uma casa daquela, uma construção bem simplesinha, né? Não trincou, como é que esse prédio vai trincar? Não tem como. Na verdade, corrosão. Mas assim, a corrosão está tão avançada que eles pegaram o rapaz lá que me chamou, ele pegou uma lâmina de uma serrinha, ele conseguiu colocar dentro da trinca. Bom, isso foi o que ele deu, 5 centímetros dentro da trinca. Nossa, entendi. Então isso já é mais do que o cobrimento, já passou da armadura. E fora o que está fraturado, que aquela lâmina fininha não entrou, né? Então, essa é a grande questão do estado limite de serviço. É proteger a estrutura. Não é simplesmente um capricho, né, por exemplo. Não. Existe uma razão que é a proteção da armadura, proteção da sua estrutura, vida útil, garantia, porque a norma diz que o que eu preciso garantir? 50 anos no mínimo de vida útil. Sim. Uma coisa que eu, parando para pensar aqui, eu, na faculdade falava muito sobre assim, não, conforto visual. Sempre ficou isso no meu conforto visual, mas nunca puxaram para a parte de proteção estrutural. Não é. Tem essa parte do conforto visual. A norma fala de conforto. Não, isso tem. Isso não está errado. Mas, claro, se você vê uma viga deformada, putz, o que você vai passar debaixo dela? Não, sim, né? Não vai. Eu já vi laje que parecia uma tenda. Parecia que tinha uma lona colocada, né? Mas ela não cai. Mas é uma coisa assim... desconfortável. Uma situação muito horrível. Muito ruim. Né? Mas tem esse fator, só que esse problema ele acarreta outros problemas, entendeu? Que as pessoas e assim, o ser humano ele tem essa coisa, tudo que leva, sei lá, isso daqui 20 anos vai dar problema, então quando chegar lá a gente vê. Então, só que quando chegar lá, meu filho, vai ter que ter dinheiro para arrumar, né?
Isso as pessoas não percebem. Mas, enfim, a gente vai falar sobre estado limite de serviço mais para frente, né? E aí, inclusive, as considerações no que diz respeito à fissuração, aí vocês vão poder ver exatamente o que acontece numa sessão quando ocorre uma fissura, tá? Então a gente vai falar sobre isso mais para frente. Terminando esse aqui, a gente vai falar sobre a armadura transversal, né, que é o estribo. A gente vai fazer da mesma maneira, a gente vai fazer bem detalhado, a gente vai entrar não sei se a gente já viu aqui, acho que não. Não. A gente vai entrar num detalhe, né, da distribuição de forças, fazer aí toda a levantamento das equações a partir do equilíbrio da seção. Mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer para o estribo, né? E analisar o que acontece, tá certo? Bom, muito bem. Vamos continuar aqui, vamos fazer esse próximo exercício. Aqui é uma seção em T, né? Dimensionar essa viga, tem aqui a geometria dela já. Ela está submetida a um momento de 32 kN, vezes centímetro, FCK de 20, CA 50. Tá? Bom, por uma viga aqui, bom, de qualquer maneira, tem um momento característico e eu preciso calcular o momento solicitante. Vai ser o momento característico vezes gama F, né? Então, 32 vezes 1,4, 44.800 quilonewton vezes centímetro, tá? Já vou colocar aqui o FCD, 2 dividido por 1,4, 1,43. E o FYD, CA 50, né? Fazer aqui só para demonstrar, mas esse valor aqui não vai mudar, vai dar o 43, 48 mesmo. Certo? Bom, muito bem. Antes da gente prosseguir, né, determinar os limites, né, dos domínios de deformação. Então aqui o x 23, né, 0,259 vezes d. O d já é dado aqui, ó, 54 centímetros, tá? O d', 6 centímetros. Então, 0,259 vezes 54, que vai dar, só confirma para mim, 13.986? Isso, 13.986. Centímetros, e o x de 3 para 4, 0,628 vezes d. $33.912? Isso, 33.912. Bom, muito bem. Tá? E o x-limite, não sabemos se vamos ou não utilizar, mas deixar ele aqui, 0,45 de d. Quanto que dá aqui, por favor? Aí, 24,3. Então, aqui é o x-limite. Bom, muito bem. Aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos também duas hipóteses, tá? Temos que avaliar as hipóteses. A hipótese 1, considerando o x
Professor, eu vou dar um pulinho no banheiro, mas pode prosseguir. Oi? É que eu vou dar um pulinho no banheiro, caso você pergunte alguma coisa, mas já é rapidinho e já volto. Ah, tá ok. Aqui, e a hipótese 2? Onde o x ele é maior que o HF, menor ou igual a H. Significa o quê? Aqui o x está na mesa e aqui o x está na alma. Essa é a diferença. Tá? Dependendo da posição do x, muda a forma de você dimensionar a viga, uma viga com seção em T. Tá certo? Então, a primeira verificação é calcular o x. Tá? Calcular o x para a hipótese 1. Tá certo? Para a hipótese 1, um x menor ou igual a HF. Nesse caso, o B que nós vamos usar na equação é igual ao BF. Tá certo? Então, a equação do x é 1,25 vezes D menos, né, a raiz quadrada de 1 menos momento solicitante de cálculo 0,425 vezes BF vezes D ao quadrado vezes FCD. Tá certo? Bom, substituindo aqui os valores, então aqui 54, 1 menos momento solicitante, aqui 1 menos, né? 44.800 0,425. O BF é a largura da mesa da seção em T, que é 90, vezes D ao quadrado, 54 ao quadrado, vezes o FCD, 1,43. Ok? Bom, pelas minhas contas aqui, isso vai dar 10,259 centímetros. Bom, eu tenho... Qual que é a altura do HF? HF é 10, tá? Só que na realidade, esse é o X. Só que na realidade, nós utilizamos 0,8 de X. Esse X é considerando o diagrama, né? O diagrama parábola retângulo. O 0,8 de x é um diagrama retangular, que tenha, em termos de análise, ele é exatamente a mesma coisa que o parábola retângulo. Tá certo? Então, 0,8 de x, ele vai ser... Isso é uma coisa que às vezes eu tentava entender o porquê, mas eu acho que agora eu estou conseguindo entender. Porque fala assim, se a linha neutra está passando, né? Mas é porque... deixa eu ver se eu consigo entender. É porque realmente a força que a gente está considerando, ela não está atuando tanto na alma, ela está atuando
como vai diminuir um pouco aí pelo 0,8, é porque é aí que a gente calcula o vetor de força. Então, o vetor de força ainda está na capa de compressão, né? Não chegou a pegar na alma. Sim, vou abrir aqui o... Vou abrir aqui o slide, a gente já olha isso aí direto na fonte, né? Deixa eu ver, isso tá... deixa eu ver se dá para vocês... Não sei se dá para vocês verem aqui. Eu tô conseguindo ver. Então, esse é o diagrama correto de distribuição de tensões de compressão no concreto a partir da linha neutra. Então, a partir da linha neutra, começa um aumento de tensões não linear, chega num ponto e se torna linear. Aí ela é constante. Tá? Esse diagrama, tá? Ele tem dimensionar, achar a posição da linha neutra por esse diagrama é muito mais complexo. Foi-se, a partir, obviamente, de estudo, pesquisa, um monte de ensaios, chegou-se numa simplificação, numa linearização desse diagrama aqui, tá? E aí ficou um diagrama retangular, tá certo? Onde essa altura é 0,8 de x, o diagrama de tensões, tá certo? A posição correta da linha neutra é essa aqui, mas aqui nós utilizamos para o cálculo da armadura é o 0,8 de x. Na prática, na verdade, aqui, deixa eu ver se tem algum outro detalhe para frente. É algo mais... Aqui é não linear, e aqui uma simplificação, que é o 0,8 de x. Aqui, mais ou menos, deixa eu ver, tem outro aqui, não. Tá certo? Na realidade, acontece o seguinte, aqui a gente pode analisar de duas formas, tá? Podemos considerar duas maneiras de resolver essa via. Podemos tanto considerar a posição da linha neutra como sendo essa daqui definitiva, tá certo? E aí você calcula como seção T, porque ele passou da altura, da espessura da mesa. Ele é maior que a espessura da mesa. Então, eu calcularia como uma seção T. Se eu uso 0,8 de x, ele fica menor do que a espessura da mesa. Calcularia como seção retangular. Tá certo? Para esse exercício aqui, nós vamos fazer os dois jeitos e vamos analisar o resultado. Particularmente, né, a ideia desse exercício é justamente fazer essa provocação para que a gente possa, não é uma coisa mecânica de calcular a área de aço, como eu já comentei com vocês. Então, assim, o que acontece com a armadura nesse caso ou nesse caso? Porque aqui é muito simples, né? Se eu utilizo o diagrama retangular já diretamente, tá? Eu tenho uma condição muito mais tranquila de cálculo. Calculo como seção retangular de largura BF. E aí eu calculo como viga retangular. Vale esse X e só calculo a área de aço. Direto. Acabou o exercício. Acabou o problema aqui. E se eu uso como seção T? Não, aí não acabou. Aí a gente vai ter que calcular o momento resistente pelas flanges, lembra disso? Depois a parcela do momento resistido pela alma
Tá certo? Subtrai o momento resistido da alma do momento total. E aí tem mais uma parcela. Essa outra parcela, resultado, nós vamos ter 3 parcelas de momento fletor para calcular a armadura. Vai ser um cálculo um pouco mais extenso. Mas aqui nesse exercício, nós vamos fazer dos 2 jeitos, né? Aliás, eu não vou nem colocar essa seta. Bom. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar isso daqui como uma situação e isso daqui como uma outra situação. Nós vamos calcular os 2. E vamos analisar o resultado. Vamos ver o que vai dar aqui. Tá? Eu vou começar pela 2, que a gente acaba com ela em uma conta, um cálculo apenas. Então vamos lá. Se eu considero essa seção nessa condição, posição da linha neutra já considerando como 0,8 de x, né? No caso do diagrama retangular, eu calculo essa viga como seção retangular, largura BF, tá? Vou colocar aqui. Vou fazer diferente. Caso 2, x menor que o HF, seção. Não, aí no caso seria 0,8 de x, né? 0,8 de x. Considerando 0,8. Vou colocar 0,8 de x, pronto. Para ficar mais claro. Seção retangular de largura BF. E aí é só fazer o seguinte, calcular a área de aço. Tá? Momento solicitante. FYD, braço de alavanca, D menos 0,4 de x. Né? 44.800. 43, 48, 54, menos 0,4 de x, que é 8.207. Tá? Isso vai dar uma área de aço de 20,31 centímetros quadrados. E acabou. Certo. Né? É isso apenas. Agora a gente vai ver o caso 1. Então, o caso 1 eu vou considerar como seção T. Né? Caso 1. X maior que o HF. Seção T. Aí tem que seguir todo aquele processo de cálculo, né? Que é, deixa eu ver, tá aqui, né? Que é esse caso aqui. Tá certo? Exatamente esse caso aqui. Que a gente pode fazer, como eu disse aqui, ó, pelo 0,8 de x, né? Calcular como seção T. E aí, nós vamos ter essa disposição.
A resultante de força das flanges, calcula o momento resistente das flanges, né? Ou das abas, né? Aqui, resultante de força de compressão na alma. Então, eu vou ter aqui um momento resistido ou momento resistente da alma, que é o limite que a alma aguenta. Não adianta eu querer colocar mais esforço que ela não suporta, ela vai entrar em colapso, tá? Eu ultrapasso o estado limite último ali da seção, tá certo? Que significa que, se for o caso, eu preciso ter armadura dupla. Caso contrário, não. Se o momento aqui resistido pela alma, né, for suficiente, é armadura simples. Se ele não for suficiente, é armadura dupla. Aí eu vou ter mais uma parcela de resultante de compressão numa armadura aqui em cima. Tudo bem? Então nós temos esses caras todos aqui, ó. Certo. As resultantes de força, né? Que eu vou copiar para lá. Deixa eu ver se tem aqui já os... Não. Um momento. Vou copiar esse aqui. Copiar. Ok. Tá, então tem a resultante de força da flange, resultante de força da alma e resultante de tração na armadura tracionada, que por equilíbrio da seção tem que ser igual a resultante de força da flange mais da alma, tá certo? E o momento. Então, a partir dessas equações, a gente vai começar a calcular os momentos, né? Então, o momento, primeiro da flange, momento de compressão das flanges, né? Valor de cálculo aqui. Então, 0,85 vezes o FCD vezes BF menos BW vezes HF, agora vezes o braço de alavanca, né? Aqui por enquanto é só a força, que é D menos HF sobre 2. Tá certo? Então aqui, substituindo os valores, 0,85, FCD 1,43, BF 90, BW 20, tá? Aqui ó, voltando rapidinho na seção, 90 e aqui 20, tá? HF é 10, o D é 54, HF é 10 sobre 2 aqui, né? Tá certo? Então, isso resulta no momento. Esse momento é o momento resistente das flanges, que corresponde a... Espera um pouco. Aqui deu 41. 41, né? 41.691 e 65. 691,65. 65. Então, ela suporta bastante, né? O momento total aqui, qual que é? 44.800, né? Então, sobra uma parcela bastante pequena para a alma. Tá? E qual que é a parcela que deve ser transmitida para a alma? Faz um pouco de sentido, porque o que ultrapassou ali a neutra na alma foi, assim, coisa bem... Exatamente. Bem pequena. Exatamente. Qual que é
objetivo também desse exercício. A gente verificar se eu, utilizando essa simplificação, eu vou obter um valor tão distante desse, né? Não sei, é isso que a gente vai descobrir, mas a gente vai descobrir calculando. Então, aqui, momento solicitante de cálculo, que é o que está sendo aplicado na seção, menos aquilo que a alma resiste, né? Então, aqui é 44.800 menos 41.691,65. Vai dar, quanto que dá aqui, por favor? R$3.000 alguma coisa? É 3.108,35. Então, esse é o momento que a alma precisa resistir. É o que vai ser transferido para ela. Tá. Então, muito bem. Certo? Bom, então com esse valor de momento fletor, a gente calcula novamente o X. Tá? É um momento fletor muito baixo, o resultado vai dar um X muito baixo, né? Bom, o que isso na prática vai significar? Caso esse valor ultrapassasse o X limite, que seria armadura dupla, ou não, vai ficar dentro dessa seção aqui, né? Ou domínio 3, domínio 4, domínio 2. Vai dar um desses dois aí. Então a gente vai usar essa mesma equação, eu vou copiar aqui para aproveitar e ganhar tempo, né? Calculo agora o X. Certo? E não é o caso, mas só para a gente entender. Se o X calculado aqui for maior que o X limite, é armadura dupla. Se não for, armadura simples. Tá? Então, a única coisa que vai mudar aqui, só que aqui agora não é o BF. Tá? Como eu estou verificando só a alma, aqui é o B. É só a largura da alma. Então, aqui é 20. Certo? Então, aqui é 3.108,35. Quanto que dá aqui, por favor? Deu... Não, deu 3... Não, tá meio estranho. Deu 3,03, não. Vou fazer de novo aqui. 3,03 é um valor meio estranho. Isso mesmo, 3,03. Eu repeti aqui, deu esse mesmo zero. É que eu achei muito baixo, mas... Então, mas é isso mesmo.
se eu quiser, vamos lá. Então, deu essa linha neutra na alma. Então, mas a gente pode perceber que ela não vai ultrapassar a espessura da mesa. Mas tudo bem, vamos adotar isso aqui. Bom, como deu menor isso aqui... Agora eu entendi. É porque, na verdade, a parcela da alma, ela tá assim... Ela tá se comportando como mesa mesmo, né? É praticamente... Vamos dizer assim, praticamente a alma não tá descendo. Ela tá ali na faixa da mesa. A contribuição dela. E aqui também um outro detalhe. Deu 3,03, né? Deu... lembrei. Aqui, quer dizer, está no domínio 2. Mas aqui também está no domínio 2, né? O X aqui deu... Mesmo nos dois casos aqui dá no domínio 2. Então ela continua no mesmo domínio de deformação. Tudo abaixo de 13. Tá? É verdade. Nem chega no domínio 3. Tá certo? Agora, vamos calcular a armadura com base nisso aqui. E aqui a gente vai ter, como não tem armadura de compressão, eu não preciso calcular a deformação para verificar as tensões. Tá certo? As tensões da armadura de compressão, obviamente, né? Então aqui, aqui não. A gente vai calcular a área de aço, né? Essa área de aço aqui, ela vai ter apenas duas parcelas, certo? É a parcela da flange mais a parcela da alma. Eu não tenho, nesse caso, uma terceira parcela que seria da armadura comprimida. Então aqui a área de aço ela vai ter uma parcela aqui da flange, que é o momento dividido por D menos HF sobre 2, mais a parcela do momento, que é o MCWD, dividido aqui pelo braço de alavanca D menos 0,4 de X. Então, o MCFD é o 41.691,65. Tá? D menos HF sobre 2, né? 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, 54 menos 5. Mais o MCWD, que é 3.108,35. Né, dividido por D, 54, menos 0,4 do X, que é 3,03. Aqui, não coloquei, né? Aqui é o 43, 48. E aqui eu preciso calcular. Essa parte aqui do exercício eu não tenho. Eu estou fazendo em partes aqui. 1 por 43, 48 deu. Eu acho que vale a pena continuar. Mas a primeira parcela interna aqui deu 850,85, que é da parte da flange, né? E a parte da alma ficou 58,88. Eu vou agora multiplicar tudo aqui. Mais 58,88. Aí o total da área de aço deu 20,92.
Vou colocar aqui os valores, ó. 2,299, 10 a menos 2. Sim. Vezes 850,85 mais 58,88. Então aqui é mais e depois vezes 20,92 centímetros quadrados. Então aqui a área de aço, 20,92 centímetros quadrados. Quanto tinha dado aqui antes? 20,31. Então perceba que essa aproximação, ela não tem, embora talvez seja menos precisa, levando-se em conta que a linha neutra ela está ligeiramente maior que a espessura do HF, né? Seguindo aqui a teoria, eu teria que calcular dessa maneira. Mas se eu simplificar, qual é a margem de erro que a gente tem aqui, né? Então, aqui, analisando esse resultado, caso 1, AS 20,31. Caso 2, 20,92. Tá? Isso daria aqui 20,31, 20,92 divide. Isso vai dar quase 3% de erro, pode-se dizer, né? 20,92, 20,31, 21, 3%. A margem de erro aqui é de 3%. Considerando que a gente utiliza coeficientes aí de então, 40%. Agora veja, vamos supor 20 centímetros, vamos supor que eu utilize barras de 16 milímetros. 16. Deixa eu ver aqui. Que dá 2,01 centímetro quadrado. Então, teria que dar número 7. de barras para o caso 1 é 20,31 dividido por 2,01. O número de barras do caso 2, 20,92 dividido por 2,01. Que vai dar 10, alguma coisa, não vai? 10,10. Aqui vai dar 10, alguma coisa também. Dá 10,41. No fim das contas, tem que acabar usando 11 de qualquer jeito. 11 barras. 11 barras. Tá certo? Agora, a gente precisa perceber o seguinte. Essa margem, né, essa diferença, quer dizer, em termos de detalhamento não vai mudar nada. Não mudou absolutamente nada. O
Porque como eu acabo arredondando o número de barras para cima, né, nesse caso, não houve nenhuma alteração. Tá certo? Então, para esse caso, não faz diferença a gente utilizar um diagrama simplificado, né? Mesmo fazendo essa consideração. Ao invés de usar o X real, né? Com base nesse momento fletor aqui, ele ligeiramente ultrapassou a espessura da mesa, mas se eu usar um diagrama simplificado, nesse caso, não vai me trazer grandes problemas, tá certo? Quer dizer que todos os casos vão ser assim? Não necessariamente, tá? Não necessariamente, certo? Ah, mas até que proporção eu consigo me afastar aqui e ainda usar um diagrama simplificado, né? Isso depende de vários fatores, tá certo? Isso vai depender da geometria, do esforço aplicado, da resistência do concreto também. Sim, e também, né, claro que a gente sempre tem que questionar as coisas, mas essas equações não existem à toa, foram estudadas. Para dizer, olha, aqui você usa assim, aqui você usa dessa forma, porque dá para garantir, tá? Exatamente. Mas é interessante entender. Agora, se a gente, por exemplo, pega esse mesmo exercício, ao invés de 32, a gente usar 50 kN, tá? Se eu usar 50 kN aqui, qual vai ser? Aí eu começo da mesma forma, igualzinho. Calculo o momento solicitante, calculo o X, tá certo? Aí vai dar um X aqui. Ah, deu 12, 13? Não, eu não vou simplificar. Eu vou direto nesse, considerando a posição da linha neutra como está aqui, né? Ou mesmo posso até fazer o teste para ver qual é a posição, se ele cai dentro da mesa ou não. Vamos supor, às vezes dá 12, né? Deixa eu pegar aqui 12,8, vai dar 9,6. Ele estaria dentro da mesa ainda, né? E se for 13 eu acho que não dá, já vai passar. Dá 10,4, né? 12,5,8, dá 10, exatamente 10. Então, sei lá, se eu tiver uma linha neutra até 12,5, que vai corresponder aqui no diagrama simplificado a 10, ou seja, ela é menor ou igual ao HF, eu poderia calcular como seção retangular. Eu acho que vale essa provocação aí, fazer esse estudo, entendeu? Sim, é interessante, né? Para a gente verificar o do porquê também, né? Como chegaram Exatamente. nessas conclusões. Porque, veja, se numa variação pequena eu posso utilizar o diagrama simplificado, eu utilizo. Né? Isso, em termos de área de aço, representa um erro muito pequeno, que ele acaba sendo reparado quando você faz o detalhamento. Porque dificilmente você vai conseguir uma área de aço que vai ser equivalente a barras comerciais aí, numa quantidade legal e proporcional. Exato. Sempre a área de aço real acaba sendo maior que a área de aço calculada, né? A área de aço efetiva vai ser 11 vezes 2,01, que vai dar 22,11, né? É isso.
É isso, tio. Dúvidas, perguntas? Camila, tudo bem, Camila? Tudo certo, professor. Camila fica só quietinha ali observando, né? Eu fico anotando tudo. Ah, tá. Acho que durante o final de semana eu consigo atualizar lá o portal para vocês e vou ver aquela questão do vídeo. Se eu conseguir baixar os vídeos, eu já deixo disponibilizado para vocês também, tá bom? Beleza. Deixa eu parar aqui a gravação.